Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do Share com Elas, um podcast feito para mulheres. E olha só, gente, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, nosso @ é Share com Elas. Sigam lá para vocês não perderem nenhuma novidade do nosso podcast. Temos vídeos incríveis aqui, assuntos super legais nessa segunda temporada. Dá uma olhada aí que tem muita coisa bacana, viu? E essa temporada do nosso podcast está sendo patrocinada pelas Salas. Inclusive, estamos aqui no decorado do Aurora Home Resort, um apartamento incrível que vocês precisam conhecer. E a Salas Incorporadora é uma empresa que tem orgulho de ser aqui de Rondonópolis, né? Que está há 38 anos construindo imóveis que, além de proporcionar muito conforto para quem mora, também apresentam um alto índice de valorização. A Salas é conhecida pela sua tradição, qualidade e pontualidade. E hoje tem imóveis residenciais e comerciais que atendem diferentes perfis de clientes em regiões como Vila Aurora, Jardim Santa Marta e Centro. Para quem está procurando imóvel, eu recomendo aí acessar o site www.salas.com.br e conhecer as melhores opções da nossa cidade. E como vocês devem ter visto aí no nosso título, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito relevante para a nossa sociedade, que é a adoção. Nessa temporada nós já tivemos contato com diversos temas, alguns mais leves, outros mais densos. E o de hoje é um daqueles assuntos que nós achamos que sabemos sobre, mas que muitas vezes não conhecemos os desdobramentos que estão por trás. Hoje falaremos sobre os processos que envolvem a adoção. A adoção existe, pois, infelizmente, muitas crianças não podem ser criadas por seus pais biológicos. Os motivos são os mais variados: falta de condição psicológica e, infelizmente, até mesmo maus tratos. Além disso, muitas crianças e adolescentes ficam órfãos ou vivem em situação de abandono. Nesses casos, o Estado tem mecanismos de proteção garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que promovem a acolhida em abrigos e cadastram essas crianças em um sistema nacional para adoção. No entanto, muitas crianças, e na maioria adolescentes, não conseguem ser adotados, apesar da enorme quantidade de candidatos e adotantes. Isso ocorre porque os adotantes têm preferências que fogem da realidade da maioria das crianças à disposição. Hoje conheceremos o trabalho do projeto GAR, Gerando com o Coração, e trata-se de uma organização formada e cultivada por voluntários que se importam e reúnem forças para ajudar na causa da criança e do adolescente, os quais carecem de uma família adotiva que lhes amparem e acolha. E para isso, eu trouxe aqui a doutora Maria das Graças Gomes da Costa, que ela é juíza de direito e atua há aproximadamente 10 anos em Rondonópolis, na vara da infância e da juventude. Muito obrigada pela sua presença hoje, doutora. Que bom, eu também me sinto muito feliz, honrada em estar aqui falando com vocês. E também trouxemos a Márcia Matsumoto Alves, que é presidente e fundadora do Grupo de Apoio à Adoção de Rondonópolis, o GAR Gerando com o Coração. Obrigada também. Pelo convite. Vai ser um prazer a gente falar sobre esse assunto aqui hoje. E eu que agradeço a sua presença, Márcia. Bom, com essas duas mulheres tão relevantes para esse assunto, nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre o projeto GAR Gerando com o Coração. Gostaria de saber mais, de fato, o que é esse projeto, doutora? Existe na lei a previsão já do grupo de apoio à adoção. Ele está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo, salvo engano, 197, lá pelos parágrafos. Esse grupo, ele é formado por voluntários, por pessoas, por técnicos das áreas da ciência social, da psicologia, do próprio direito, e ele também se faz unificado com os pretendentes à adoção. Então, essas pessoas, os pretendentes, que na sequência a gente vai esclarecer quem são, eles são acompanhados em todo o seu percurso. Esse grupo, o apoio é o apoio é poder esclarecer todos os temas ligados à adoção, porque como você mesmo colocou, são vários, são várias as problemáticas que acabam por fazer um processo de adoção. E esse grupo tem essa essência. Aqui em Mato Grosso, nós tivemos durante muito tempo tão somente o Amparo em Cuiabá, mas essa gestão
nosso Tribunal de Justiça, na Corregedoria do Desembargador Zuquim, entendeu por bem em vir e, assim, cutucar a gente. Essa foi a verdade. Ele veio com 3 projetos. A Família Acolhedora, que estamos em vias também de colocar em prática. Padrinhos, que é o apadrinhamento de criança e adolescente com certa dificuldade na adoção. E a criação do Grupo de Apoio à Adoção. Eu fiquei desesperada quando recebi essa determinação aqui e falei, meu Deus, a quem recorrer, né? Eu estava quase igual o Chaves, né? A quem recorrer? Então, aí foi. Não é bem o Chaves, né? É o componente dele lá. Mas aí eu me vi, graças a Deus, assim, como é que eu dizer, sitiada por pessoas com muita boa vontade. E hoje nós temos o nosso grupo de apoio à adoção de Rondonópolis, o nosso GAR, Gerando com o Coração. Inclusive, o nome foi escolhido por todos nós numa votação democrática. O meu perdeu. Para falar a verdade, eu nem sei mais qual era. Tanto que eu gostei desse agora, que agora eu também... Eu me senti mãe dele também, sabe? Desse nome. Então, é assim que a gente está. Então, é um grupo que é formado por pessoas, por várias ideias, mas cuja meta, o foco é a adoção, é o direito da criança ou adolescente a ter convivência familiar. Então, esse grupo, ele ajuda essas famílias que estão na lista de espera. E o que eu até conversei com a Márcia antes também, para a gente ter um back, né, por trás, o que acontece por trás desse projeto, né? E ela me falou também que o projeto, ele também acolhe essas famílias pós-adoção, né? Sim. Então, vocês fazem todo o acompanhamento dessas famílias, tanto na fila de espera, também das crianças, que o foco é as crianças, são as crianças, né? Mas também depois, achei isso bem bacana, porque eu acho que a família precisa desse apoio sempre. E é muito, muito necessário. E, Márcia, eu queria saber agora como que você ingressou aí no grupo e nesse mundo, né? Nesse assunto. Né? Isso. Bom, há uns 5 anos atrás, embora venha uma vontade imensa de ser mãe, né? Aquela vontade materna, eu acho que é um instinto que praticamente quase todas as mulheres, né? Eu vou falar quase porque nem todas têm o perfil de ser mãe, né? Eu tenho esse desejo. E então, ali no momento de descobrir infertilidade, de passar por vários processos de luta de infertilidade, eu achei na adoção a forma de poder ser mãe. E ser mãe na forma completa de ser. Então, aqui em Rondonópolis, na época, eu não ouvia falar sobre adoção. Porque realmente aqui está muito obscuro, né? Então, teve um período que eu morei fora. E quando eu fui buscar sobre a adoção, eu encontrei grupos de apoio à adoção. Eu me ingressei em grupos de apoio à adoção em Coxim, que é o GAM, que eu falo que é da onde eu sou filha, né? Que foi do GAM. E lá eu fui voluntária, lá eu conheci o processo de adoção, fui lá na comarca que eu participei dos cursos de habilitação também, e foi lá que eu fui acolhida como pretendente. Então, eu também sou pretendente de adoção, também estou na fila, gestando no coração, né? E por um acaso, foi um encontro, eu falo, né, aqui com a comarca. Quando uma mãe por adoção me convidou para essa reunião que teve no dia 4 de março, pela minha experiência de já ter trabalhado com um grupo de apoio à adoção, de ter sido voluntária. E ali, junto com outras pessoas que tinham o mesmo desejo, a gente uniu essas forças para formar o grupo de apoio à adoção. Eu com a minha experiência, mas eu digo que é uma experiência que a gente constrói diariamente. Eu não construí ela sozinha, são sempre com pessoas, sempre conversando, sempre aprendendo. Tem muitas pessoas que eu não conhecia, como as conselheiras aqui. Eu conhecia muitas pessoas fora, são as que eu mais converso. E hoje são pessoas que eu já tenho mais vínculos. A gente forma aqui hoje o nosso grupo, do nosso jeito, com o nosso amor. Então, a adoção ela é feita dessa forma. Eu falo que hoje eu tenho o grupo de apoio à adoção, esperando o meu filho, mas eu fui adotada pela comarca aqui também, para ficar à frente desse projeto, né? A minha fundação não deu só por mim, a doutora Maria das Graças, ela tem um trabalho impecável aqui em Rondonópolis e defende muito bem essa causa da criança e do adolescente, junto com vários agentes maravilhosos que tem à frente, que eu tenho o prazer e a honra de estar ao lado. Então, a gente consegue desenvolver um trabalho com muito amor, acolhendo os pretendentes, que a gente faz esse pré-natal, e acolhendo os pretendentes no pós-adoção. Então, eu falo que é incrível, porque do mesmo lado que eu estou administrando esse grupo ali à frente, eu também continuo aprendendo, porque eu falo que eu posso falar de
de um tema 10 vezes, ele nunca vai ser igual. A gente sempre tem experiências diferentes. A gente sempre recebe, a gente sempre dá e recebe de forma diferente. Verdade. E o legal é que você tem os dois lados, né? Isso. O lado de estar por trás, mas também de estar como pretendente, né? Como pretendente. E é uma experiência, deve ser uma experiência muito grandiosa para o ser humano, né? Eu queria que vocês fizessem um comparativo desse cenário da nossa cidade hoje, de antes do grupo atuar aqui na comarca e depois dessa atuação de vocês. O que muda para as famílias que estão na fila para adoção? E hoje, quantos grupos de apoio existem iguais a esse no nosso estado? Então, como eu estava no início pensando, né, em esclarecer, e até a Márcia me ajudou. Antes eu conhecia tão somente o Ampara, de Cuiabá, que foi liderado durante muitos anos por uma grande amiga, também antes pretendente, depois mãe do coração, e é uma pessoa maravilhosa. Agora ela deixou a liderança, mas está bem concretizado lá. O segundo somos nós. Graças a Deus, com muito orgulho que eu digo que o segundo somos nós. E a partir dessa grande experiência que a Márcia nos traz e da bondade que ela tem, da generosidade, já existem 2 outros. Por que eu digo isso? Porque ela está ajudando esses também. Então, nós temos em Tangará e ela me esclareceu que temos agora em Primavera. Muito bom, muito bom. Que legal. Agora, o comparativo, creio eu que, mesmo a Márcia estando, né, como pretendente, ela vai colocar as experiências que ela pode ter tido em outras comarcas, mas aqui é o que ela disse, antes não existia. Então, nós sempre tivemos processo de adoção, né? Eu estou aqui há 12 anos. Graças a Deus, já presidi muitos processos de adoção. Só que o trabalho era realmente quase que unitário, sabe? Era quase tão somente eu, quando muito com o Ministério Público, que me ajuda por demais. Eu tenho na pessoa da doutora Patrícia Eleutério, uma pessoa maravilhosa, que é Ministério Público. É outro olhar, mas que também foca com a mesma medida, né? A gente está arrumando o nosso rumo, o nosso olhar é para o futuro, para a criança e para o adolescente. Então, mudou muito. Eu estou me sentindo hoje renovada as forças. Eu tenho, assim, tido muitas ideias, eu até digo, meu Deus, eu achei um povo mais louco que eu, sabe? Porque eu não me julgo muito boa da cabeça, sabe? Eu adoro também ser desse jeito, então não me importa. Eu até quero mencionar com você o seguinte, eu vou muito nos lugares aqui e as pessoas confundem o meu nome, Maria das Graças, com Maria Aparecida. Aí, quando fala em Maria Aparecida, já foi até na Câmara um dia desse, aconteceu isso. Não tem problema, gente, é a desembargadora. Se fosse uma outra pessoa, né? Porque, com certeza, é a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que é rondonopolitana de coração, né? Mora aqui, trabalha em Cuiabá, mas vem todo final de semana para cá. E ela ama essa cidade, assim como eu também. Então, hoje, o que é que tem de diferente? Tem todo um ânimo, tem toda uma motivação, tem toda um grupo de WhatsApp, que eu até faço questão de dizer aqui, por favor, meus queridos companheiros, falem nesse grupo, entendeu? Porque assim, eu e a Márcia, nós ficamos cutucando para lá, texto para cá, leito para lá. Então é assim, a gente quer que as pessoas se abram. Eu acho muito interessante momentos como esse, para que a gente possa mostrar que o trabalho da justiça não é mais como antigamente, aquele juiz lá longe da comunidade, né? Que esses grupos existem para a gente interagir, para a gente realmente mostrar o lado humano que todos nós temos, né? A legalidade é importante? Sim, senão não existe civilização, mas o lado humano, esse lado de espontaneidade também deve ser demonstrado. Então é esse que eu estou sentindo, sabe? Graças a Deus, as adoções estão surgindo, as entregas estão sendo cada vez mais claras para a sociedade, né? E a gente precisa falar sobre isso, educar o povo, demonstrar, informar, orientar, puxar a orelha de vez em quando. Às vezes nós temos filhos demais, sabe? Então, assim, eu tenho colocações que só eu mesma posso esclarecer. Imagino, deve ter muita história para contar, muita, né? Graças a Deus. Hoje, se um casal resolve adotar, qual que é o processo? Então, ele deve habilitar-se para a adoção. O que é habilitar-se? Só esse nome já assusta as pessoas, né? E aí vem um mito muito grande, assim, habilitar é difícil demais, demora demais para adotar. Não, habilitar é muito simples. O problema é depois ter a criança. Depois é outro assunto que no desdobrar das nossas conversas aqui a gente vai conseguir colocar. Mas assim, o habilitar-se é eu demonstrar para a justiça que eu estou com a minha vida civil e penal
idônea, né? Ou seja, eu não posso ser um criminoso, né? Por quê? Eu posso ser pai criminoso, né? Um genitor, mas eu não posso ser um pai adotivo, porque o pai é do coração, esse pai, ele tem que ser um pai legal, um pai dentro da regra, né? Então, essa habilitação são documentos pessoais, comprovação de endereço, comprovação do mínimo de renda. E aí, de novo, eu venho aqui dizer que a nossa lista de pretendentes, senhores, ela não está cheia de ricos. Existem pessoas que falam assim, essa juíza fala tanto nos CRAS, nas palestras, ela quer tirar filho de pobre para dar para rico. Não, até porque não tem rico na nossa habilitação, sabe? É todo mundo de classe média para baixo. Por quê? Porque, não querendo também que os ricos não tenham amor, mas cada um já sabe planejar a sua vida. É muito diferente. É muito diferente. O nosso público não é esse. Mas habilitar-se, então, é preencher requisitos legais com essa documentação e depois, obviamente, demonstrar se quer mesmo ser pai. A gente busca, e aqui vem o trabalho muito importante num grupo de apoio, que é a paternidade responsável, né? Então, não é só eu querer um filho porque eu quero salvar o meu casamento, não é eu querer ter um filho porque, eu preciso de uma companhia, sabe? Eu estou muito velha, eu preciso de uma companhia, ou eu estou muito jovem, eu preciso saber quando eu ficar velha. Não, você tem que ter amor, vontade de contribuir com o mundo, criando um ser humano, com amor, com carinho. Então, essa observação está sendo cada vez mais cobrada. Nós temos equipes no fórum, psicossociais, que são as psicólogas e assistentes sociais, que fazem todo um trabalho. Só que esse trabalho, por vezes, ele era muito rápido, sabe? Por quê? Porque são muitos os pretendentes, eles têm uma gama enorme de outros processos para trabalharem, e aí não se fazia com mais acuridade, né? Agora não, agora nós temos o GAR que nos ajuda muito. Então, nisso aqui também já vem a observação da pergunta anterior, né? A habilitação, ela é rápida, sim, mas o preparo para o recebimento do filho agora está um pouco mais demorado, porque nós estamos fazendo um pré-natal bem feito. Então, enquanto a criança ou adolescente está sendo, se Deus quiser, encontrado de lá para cá, o nosso casal ou o nosso pai solo, a nossa mãe solo, o nosso casal homoafetivo, todos nós podemos adotar, porque o que precisamos é ter amor, é ter compreensão, é ter realmente, sabe? E tudo que você entender do conceito de amor é esse que precisa para ser pai, senão você vai ser só um reprodutor. É verdade. E é legal trazer a consciência na hora de adotar, Exatamente. né? Justamente isso. Eu não sabia que existiam pais e mães solos também que poderiam adotar. Sim. E aqui na nossa cidade nós temos casos? Temos, nossa, que sabe? Legal. A nossa sociedade rondonopolitana, ela só nos dá alegria nesse sentido. Toda vez que nós temos a disponibilidade de uma criança e até de um adolescente para adoção, a gente tem conseguido, porque as pessoas têm um coração muito grande, tem muito amor para ser dado aqui. E eu já tive vários casais homoafetivos, eu já tive pais solo, pai mesmo, sexo masculino, mãe solo. Então, assim, é isso, sabe? Ser Sim. pai e ser mãe, basta que nós tenhamos amor. Verdade. Que legal. E vocês já me falaram, na nossa conversa aqui no backstage, que existem muitas famílias na fila e esse número é muito maior do que crianças para serem adotadas. Mas existem aí muitas crianças esperando as famílias. Então, a gente vê que a conta não fecha. Márcia, na sua percepção, por que essa conta não fecha? Perfil. Porque a maioria dos pais, o perfil que eles almejam é um perfil restrito de 0 a 4, né? Uma grande maioria, né? Então, quando é acima dessa idade, vamos dizer que até 7 anos uma adoção ainda seja mais fácil. Acima dessa idade, inclusive até mais para meninos, se tornam mais difíceis. E aí a gente fala da adoção real, que aí acima dessa idade ainda uma criança com uma deficiência, uma limitação, para ela é mais difícil ainda. Sim. Então, as crianças que a gente tem hoje no nosso cadastro, no Brasil, vamos dizer, né, até que a gente pegar pelo SEJA lá de Pernambuco, que é a maioria que eles fazem a postagem mesmo pelo Instagram, são crianças com esses perfis que não encontram famílias. Então, nós temos realmente muitas famílias querendo adotar com um perfil diferente. E a gente ainda tem pretendente ainda que ele não está preparado, que às vezes quando ele é chamado também para conhecer uma criança, ele chega, ele olha para aquela criança e ele não gostou do perfil. Não é o perfil que ela sonhou na cabeça dela. Idealizava.
Então, por isso o trabalho do grupo de apoio à adoção. A gente também fala bastante sobre essa questão. E também a questão do Buscativa, que até no nosso grupo, também depois até de uma palestra do Buscativa, bem em seguida, né, doutora, nós tivemos uma adoção através de Buscativa. De uma Tá, pretendente. o que é o Buscativa? Só pra gente contextualizar. O Buscativa entra essas crianças justamente que estão lá, que não encontram família, que encontram nessa estatística mesmo que você pesquisou, que não fecha nesse quadro. Então, geralmente as comarcas fazem a busca, né, o encontro, né, tentar encontrar a família para elas. Então, existem alguns aplicativos, aí vai da comarca, né? Algumas fazem o perfil, igual o Seja de Pernambuco tem o Instagram, onde ela pode postar a foto da criança com a permissão da criança, né? Aí o pretendente foi lá, viu aquela foto, entrou em contato com a comarca que ela quer conhecer, é feito toda uma triagem. Nesse caso, por exemplo, a comarca do Mato Grosso do Sul, lá de uma cidade X, poderia adotar uma criança da comarca de Rondonópolis. Se ela tiver no Buscativa, Se ela sim, tiver no e não Buscativa. tiver pretendentes, Entendi. esgotar todas as possibilidades. Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, nós não tínhamos o Buscativa. Aí também é dessa corregedoria. E faz parte agora de uma com a chamada ferramenta, né? Mais uma que a gente tem através até do site do Tribunal de Justiça, que está sendo instalado. Então, vão clicar ali e nós teremos a foto, um videozinho, o próprio adolescente, criança, se apresentando, dizendo, olha, eu sou fulano, assim como a Márcia colocou que já existem em outros estados, nós não tínhamos aqui. Mas, por exemplo, na nossa comarca de Rondonópolis, nós já conseguimos várias vezes a adoção de crianças, por exemplo, de Pedra Preta. Nós fazíamos, por nossa conta e risco, essa busca ativa. Eu tenho um agente da infância, eu tenho um grupo de agentes, né? Mas eu tenho um que se é especializado nisso. Então, ao saber que tem uma criança, nós temos muitos casais, a nossa comarca é uma das, com certeza, das que mais tem habilitados, que é o que eu digo para você, nós temos pessoas aqui, uma comunidade com um coração muito grande. E dentre elas, nós não tínhamos mais crianças disponíveis. Nós temos sempre poucas crianças em Rondonópolis, porque, como disse, a gente procura e encontra, sabe? Nós temos o sangue bom. E a gente tem, inclusive, buscado em outras cidades já. Então, o Buscativa existia, mas ele não era institucional. Agora ele é, no estado de Mato Grosso. Já existia em outros, mas agora o nosso tribunal está trabalhando assim muito firmemente nisso. E eu tenho muita esperança que a gente vá conseguir, não só sempre arrumar famílias, porque a gente está buscando famílias para nossas crianças, né? E não crianças para nossas famílias. Sim. Essa deve ser bem a ideia. A gente vai conseguir, ou vai contribuir também com a nossa criança, encontrando a família para ele em outro lugar. E você tinha falado que teve um caso do Buscativa aqui no Mato Grosso, né? Que deu certo recentemente. Você poderia compartilhar com a gente? Sim, não posso Mato Grosso compartilhar. do Sul, Sem né? nomes, Não, a enfim. nossa pretendente Isso. que encontrou os filhos em Mato Mato Grosso Grosso do do Sul. Sul. Ela encontrou em outra cidade, Em outra cidade. pelo aplicativo. Pelo aplicativo. E hoje a família E segue. mais de um, né? E mais de um filho Veio ainda. com o irmão. Foi um casal. Então, é uma Ela história muito legal. Nossa, essa mãe também, eu vou dizer, viu? Ela deve estar nos assistindo, provavelmente, mas ela é assim, aquela galinha mesmo, entendeu? Ela quer muito pintinho. Então, ela já tinha criança em casa, do marido, mas agora tem dela Ela também. Que legal. Então, dela com ele, né? Porque agora E ambos deve estão. ser gratificante, né? A gente ver um caso Muito. Nossa, se resolver assim, excelente. dessa forma. Muito. Que legal. Bom, há pouco tempo a gente pôde ver o caso da atriz Clara Castanho, né? Que entregou o filho, que é fruto de um estupro, para adoção, seguindo todos ali os trâmites que a lei prevê, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece dessa forma, né? O que acontece quando existem casos de adoção ilegal? Qual que é a conduta que tem que ser seguida? A conduta mais correta de um juiz da vara da infância, ao tomar conhecimento, é parar com aquilo naquele momento. Nós já tivemos aqui. Um dia, né, eu fiquei sabendo que uma criança foi entregue por uma avó para uma monitora que entregou para a cunhada e que já estava indo lá para Mato Grosso do Sul. Então, assim, totalmente ilegal. E a gente, ali tinha uma dúvida muito grande se não tinha, inclusive, dinheiro envolvido. Paramos tudo, mandamos busca e apreensão, trouxemos a criança, foi para o abrigo e depois essa mãe veio, que a mãe não estava, tinha deixado com a avó, essa mãe veio, a própria mãe disse, olha, eu concordo com a adoção da minha criança, menos
a guarda para minha mãe. Então, pense que família que nós estávamos lidando. E, com isso, com essa busca e apreensão determinada, com a colocação da criança no abrigo, a institucionalização dessa criança, que não é nada agradável, ninguém quer deixar uma criança num abrigo, mas era necessário naquele momento, foram poucos os dias também, com certeza, e nós pudemos entregar para um habilitado. Então, a postura do juiz ao saber de uma adoção ilegal é parar. Faz-se a parada imediata. Por isso que aqui, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu digo aos pretendentes, eu sei que demora muito, nós estamos sim com essa demora na entrega, no encontro para a nossa criança de uma família. Por isso, esses números que você estava colocando estatisticamente. Mas que eles não se deixem levar pela voz, sabe? Aquela voz do vento, que diz, olha, lá no bairro tal tem uma mãe gestante e ela quer dar o filho. Essa pessoa, até com boa vontade, olha só, não tem uma má fé, ela quer um filho. Então, ela vai até lá. Não façam isso. Noticiem para a vara. Vamos fazer os trâmites legais. Não vamos começar uma família já em cima de uma fraude, em cima de uma mentira. Por quê? Essa mãe, muito provavelmente, esta família com que você está se relacionando naquele momento, pode arrepender-se e vir atrás de você anos depois com chantagem, sabe? Com o sequestro da criança. Ou seja, pode muita coisa acontecer. Você tem que ter garantias de que você está realmente exercendo a paternidade responsável, pegando o seu filho para a sua família, para as suas decisões. Ele vai ter, aos 18 anos, a possibilidade de saber das origens. Não está sendo tirado dele isso. Mas nós devemos garantir para esses pais que adotam essa legalidade. Um respaldo, né? Esse respaldo. Só conseguiremos fazer essa garantia se a adoção for legal. Então, pais, não façam isso. A adoção brasileira era muito comum antes, infelizmente, por vezes ainda ocorre nos rincões do nosso país, do nosso estado até, mas ao tomar conhecimento, a justiça está indo e está tirando dos pais adotantes aquela criança. Então, olha a dor que se causa, né? Ah, doutora, mas tem situações em que a minha vizinha, por exemplo, ela compareceu já com 4, 5 anos com a criança na justiça e foi legalizado. Sim, também ocorre. Por que ocorre? São exceções que se fazem porque o nosso olhar tem que ser sempre, a nossa vara, eu sempre digo, a nossa missão é a preservação dos direitos da criança. É o melhor interesse da criança. Então, por vezes, essa criança também ficará com os adotantes, se este for o melhor para ela. Mas eu lhe garanto que nada impede que os adotantes tenham contra si, inclusive, uma ação civil por dano moral coletivo. Pode, inclusive, pagar multa. Por quê? Porque ultrapassou dos limites, sabe? Pulou a fila, não respeitou as regras. Então, vamos respeitar que tudo vai, com certeza, chegar a bom termo. Eu já conheço o abrigo aqui da cidade, já fiz um trabalho lá, né, participei de alguns projetos, e eu queria que você me explicasse um pouquinho. Você tem uma ação muito forte lá, né, Márcia? Você, a doutora Maria das Graças também, e eu queria que para todo mundo que estivesse nos assistindo aí e às vezes não conhece, gente, vale muito a pena, né, vocês conhecerem o nosso abrigo. Como que é a realidade hoje? Como que ele funciona? As crianças podem ficar lá por quanto tempo, mais ou menos? Como que acontece isso, né? Se a gente pode ajudar eles, como a gente pode ajudar, como chegar até lá? Vou falar na parte civil, a doutora fala na parte de instituição, né, de tempo. A parte civil que muitas pessoas pensam, né? Que o abrigo, ele é algo ruim para a criança, né? É ruim porque a criança, o ideal é que ela esteja na família, tenha um tratamento individualizado, um amor individualizado, porque ali no abrigo é tudo coletivo. Porém, a minha visão do abrigo nosso aqui hoje é um tratamento de muito amor e carinho, que é feito pelas monitoras, a equipe técnica, né? No nome da dona Dinamar e a Camila, que trabalham excessivamente com aquelas crianças. Eu sempre estou presente, desde que estou à frente ao GAR, visito ali o abrigo. E é um trabalho de muito amor e carinho. As crianças são muito amorosas, né, recebem educação, alimentação, a roupa, né, que o município também faz sua participação, elas vão para a escola como todas as crianças normais, mas estão ali aguardando que seus processos possam ser resolvidos, dependendo da justiça, que não depende só da nossa vara, depende de outras, né, instâncias para essa decisão. E, então, é um abrigo que eu falo que eu vejo muito amor, né? A gente pode ter alguns outros resultados em outras regiões que sejam ruins,
Mas aqui na nossa cidade eu posso dizer que ele é um trabalho feito com muito amor e muito humano. Eu não vejo as crianças sendo maltratadas, e isso em várias visitas que eu já fiz lá. Eu tinha uma visão, né, como pretendente, antes de entrar dentro do abrigo, até a primeira vez que a doutora me levou, eu acho que meio igual de orfanato mesmo, meio que um presídio, né? Cada um num quarto ali meio que trancado, aquela coisa Não. um pouco ríspida. E ali não, a dona Dinamar mesmo, a sala dela, ela é no meio do abrigo, é onde as crianças têm o contato com ela, né? Ela que é a diretora ali. Então, não é algo que elas têm à distância, não, elas estão juntos mesmo, conhecem cada criança. Então, é um trabalho de muito amor. O GAAR, ele, por sua vez, ele está desenvolvendo os projetos para estar junto, né? E ajudando o abrigo, principalmente nas crianças que fazem reinserção à família, né? No acompanhamento. E acompanhando nos momentos da adoção, né? Que é o momento que a gente já fala que é o pós, na hora que as crianças encontram a sua família. Então, eu vejo que é um trabalho somente de amor. Pois é. Ficar na instituição, por lei, é no máximo 18 meses. Então, 1 ano e meio. Alguém diz assim, nossa, mas é muito tempo, né? Eu também acho. E, por vezes, não ficam todo esse tempo. Mas tem grupos de irmãos, e aí eu quero também aqui fazer uma ressalva, eu sei que o assunto não é mais até tão forte quanto da adoção, que é o que nós tivemos de resultado da pandemia, né? O fato de crianças terem ficado fora da escola, terem ficado, por vezes, junto com seus abusadores, com seus agressores, ou mesmo isoladas de tudo, faltando comida, faltando afeto, faltando tudo. A gente tem esses resultados negativos também na nossa comunidade, porque nós não tínhamos antes, acolhidos na Casa Abrigo, tantos grupos de irmãos. Hoje nós estamos com um número muito elevado de crianças institucionalizadas, que chega a 29 crianças, eu contei hoje. É um número muito grande, né? A nossa casa, ela é bem estruturada, mas ela é pequena para um número assim. Porque a gente há de verificar que criança requer espaço, criança quer brincar, criança quer fazer muito barulho, e tem que fazer mesmo, né? E eles, às vezes, têm essa limitação. Então, por que temos 29? Porque nós temos, por exemplo, eu estava contando, 2 grupos de 4 irmãos, um grupo de 6 irmãos, Meu Deus. 4 grupos de 2 irmãos. Então, nossa, mas por que isso? Porque as nossas famílias estão muito desestruturadas. As nossas mulheres, elas estão assim, e eu estou de plantão esse final de semana, por isso que eu estou falando sobre isso também, estão muito, como que eu vou dizer, muito desleixadas com os seus hábitos. Então, é muita cachaça, é muita droga, é muita prostituição, é muito levar para casa o primeiro que conhece, e assim vai. Isso faz com que o que pode acontecer? Denúncias, reclamações, o Conselho Tutelar anda louco por essa cidade. E a Casa Abrigo faz esse trabalho institucional de acolher. A visita lá, eu deixo claro a vocês que é muito importante. No entanto, não dá para ser para todo mundo. Existe uma seleção, porque também não podemos expor as crianças, Sim. uma vez que elas não estão, todas que estão ali dentro, não estão para adoção. Elas estão, a maioria delas, desses grupos que eu lhe falei agora, eles estão abrigados por uma situação, uma medida protetiva, emergencial, que por vezes se resolve, essa família pode sim ser encaminhada e atender a esses encaminhamentos, que o que acontece muitas vezes é que eles não obedecem. E aí sim tem as restituições, deferidas pelo juízo. Destituição é a forma como se tira a criança do seu pai e da sua mãe e passa para uma família substituta, através de guarda ou de adoção. E essas crianças ficam abrigadas ali. Então, não dá para ser uma visita aberta, não está de portas abertas. Não tem nem mesmo a indicação de que ali é a casa-abrigo, porque, por vezes, crianças abrigadas foram vítimas de estupro, de agressões físicas, e essas pessoas ainda se acham no direito de ir lá, né? Atrapalhar o momento em que elas estão sendo acolhidas. Então essa visita, eu creio que você com certeza participou desses momentos em que a gente abre as portas para as ações sociais, para as participações, para o Dia da Criança, para festividades, né? Mas no dia normal, eu peço que alguém que queira visitar, fale com a vara, que aí a gente agenda e consegue que isso seja feito. E mesmo se não for uma visita, uma ajuda através de qualquer outra coisa também é possível. É possível.
a gente sempre agradece a quem pode nos doar, por exemplo, cestas básicas. Nossa, mas lá no abrigo cesta básica? Sim, e por que não? Já que as crianças, ao retornarem para suas casas, como a Márcia colocou, muitas voltam para suas famílias. Essas famílias continuam com certas deficiências, inclusive, e olha o momento econômico que estamos vivendo, financeira. Sim. Então, quando encaminhamos para a família, a criança de volta, porque ela quer e precisa do apoio da sua família, o apoio afetivo, né? E essa família demonstrou estar de portas abertas e com vontade de mudar o seu comportamento social e de se fazer um pai responsável, nós precisamos acolhê-las, né? Uhum. Nós já estamos adotando, não é a criança não, é a família inteira, né? Uhum. Então, a gente precisa, sim, dessas doações, dessas participações. E aí eu faço uma ressalva agora, que nós estamos, eu e a doutora Patrícia, andando atrás sempre dos padrinhos. Então, nós precisamos desse apadrinhamento. Uhum. Apadrinhamento afetivo, apadrinhamento provedor, que é para pagar um curso para uma criança. Não há como nós pensarmos no futuro sem educação. Uhum. Então, nós precisamos desse apadrinhamento de provedores, né? E também precisamos do profissional que possa nos dar um dia de trabalho, né? Ou a adoção daquela criança tão somente para a sua finalidade. Um odontólogo, um psicólogo, né? E assim por diante. Então, a gente agradece muito quem puder nos atender. Saibam que eu e a doutora Patrícia estaremos com o pires na mão, não, com as pastinhas na mão. A gente vai entregar nas empresas, vai fazer reuniões, vai fazer esclarecimentos para que a gente possa ter esse padrinho conosco. Legal. Para você ser um padrinho, é só fazer uma habilitação também, como se você fosse... Sim, exatamente. Tem um processinho a ser feito, porque a gente, né, de novo, precisamos ver a idoneidade de com quem estamos envolvendo nossas crianças, mas também é super rápido, não tenham medo, não dói, não tem contraindicação. Que legal. Bom, eu estou com alguns dados aqui sobre a adoção no Brasil e eu gostaria de expor para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Os dados sobre a adoção no Brasil evidenciam uma realidade triste para a maioria das crianças que aguardam a adoção. Os números foram retirados de um simulador feito pelo jornal Estadão e mostram as dificuldades das crianças com certas características de serem adotadas, que foi o que a gente comentou, né, que a conta não fecha. E por quê? Né, que a Márcia disse que é por conta do perfil, principalmente, dessas crianças. Então, olhem só os dados que nós temos. 42.546 pessoas ou casais estão na fila de espera para adotar uma criança. 4.900 crianças menores esperam essa adoção. A idade. 86,73% dos adotantes não querem que as crianças sejam com mais de 6 anos de idade. 91,94% das crianças disponíveis para adoção têm mais de 6 anos de idade. Dados sobre as preferências de cor da pele. 92% preferem crianças brancas, 83% preferem crianças pardas, não pela cor em si, mas pela maior disponibilidade. 58% preferem crianças amarelas, 56% preferem crianças negras, 55% preferem crianças indígenas. Na simulação feita pelo jornal Estadão, de um recorte de 1.000 crianças adotadas, 50% eram pardas, 31% brancas e 19% negras. A maioria parda justifica-se pelo maior número dessas crianças em nosso país disponíveis para adoção no CNA. Adoção de irmãos. 67% querem filhos sem irmãos. 33% aceitam adotar irmãos. Deficiências e doenças. 35% aceitam filhos com doenças em geral. 5% aceitam filhos com sorologia positiva para HIV. 6% aceitam filhos com deficiências físicas. 3% aceitam filhos com deficiências cognitivas. As crianças com deficiência cognitiva somam 14% do total de crianças para adoção em uma simulação específica descrita na página, mas apenas 9% foram adotadas. As crianças com deficiência física somam 6% do total, mas apenas 4% delas são adotadas. Então, nós temos aí realmente uma dificuldade dessas crianças de entender qual é a preferência, por quê. Você quer uma criança ou você quer construir um modelo, um robô, né? É verdade. Então, o que você falou é muito interessante. Nós estamos procurando famílias para as crianças, né? E não as crianças para as famílias. Exatamente. Fica aí a
pra gente pensar, pra gente refletir, né? E para as pessoas que conhecem, pessoas que estão na fila ou que querem muito ser mães, ser pais, enviem esse vídeo para eles. É uma reflexão que a sociedade precisa estar fazendo para que a gente consiga, e quem sabe, mudar essas estatísticas, né? E, bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu vou finalizar agora o nosso episódio falando um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, Salas, que ela sempre está à frente, pensando no cliente, mas também pensando na sociedade no geral. Inclusive, a Salas é uma parceira do projeto e ela que nos apresentou o projeto GAR para que a gente trouxesse aqui para que vocês conhecessem. Então, o slogan da Salas é Tradição em Viver Bem. E eu queria saber de vocês duas, o que é viver bem para vocês? Eu vou responder primeiro. Eu sou mais velha, tenho mais liderança aqui. Viver bem, para mim, é poder sonhar. Sabe, sonhar com um teto para todo mundo, sonhar com alimento para todo mundo, sonhar com educação para todo mundo. E sonhar um companheiro, uma companheira para todo mundo. Mas não é só sonhar e ficar esperando que do céu há de cair. E eu falo isso em todos os lugares. A gente tem muita responsabilidade por tudo que nos acontece. E devemos ter essa consciência. O futuro desse país passa por uma coisa chamada educação. Educação passa por criação. A educação, ela não é só o conhecimento da escola. Ao contrário, a educação é aquela que vem de casa. É o respeito, sabe? É a solidariedade entre os entes daquela mesma família. E família não é mais consanguinidade. Família é afeto. Então, viver para mim, sonhar para mim, é amar. E amar não é só o meu filho, o meu esposo, o meu pai, a minha mãe, a todos. Eu acho assim, a espiritualidade é a maior forma da gente entender o que é a vida. E a Salas tem me mostrado isso, sim. É uma parceira muito importante no nosso projeto GAR. Foi assim, a nossa corrida foi um sucesso, graças a Deus, e nós esperamos contar sempre com ela, com as Salas e com todos que aqui compõem essa empresa, porque responsabilidade social é isso, é vir e dizer, não só estamos querendo lucrar, não, o lucro não é esse, o lucro é a gente poder sonhar com um futuro melhor, e nós estamos fazendo isso aqui. Obrigada. Bom, viver bem para mim é o amor ao próximo, acima de tudo, né? Eu acho que, eu sempre falo, né? Onde tem o amor, a gente consegue construir tudo e qualquer coisa, né? Como a doutora disse, também faço jus à palavra, né? Eu posso sonhar, posso realizar, mas eu posso fazer muito pelo próximo, através dos meus próprios sonhos, inclusive. Eu falo que, igual o projeto do GAR, né? Eu sempre sonhei com a minha maternidade, sonhei com um projeto, e quando eu vi ele realizando, quando chegam as causas para mim, eu vejo que eu posso ser muito melhor. Não só para mim eu estou sendo melhor para o próximo. E isso é gratificante. Então, acho que onde tem amor, a gente constrói tudo. Não tem como dar errado. Então, eu sempre falo, a minha palavra que eu sempre falo, né? É paciência, amor e fé. A gente tem que ter paciência para poder conquistar. Fé, porque acho que sem uma liderança espiritual é difícil, né? Acho que não é fácil para a gente conseguir seguir, ter um discernimento. E amor. O amor, ele é importante em qualquer lugar. E eu agradeço muito a Salas a oportunidade, né? A Salas, ela foi muito parceira nosso primeiro evento, que foi um sucesso, junto com outros patrocinadores, mas assim, nunca desamparou, está sempre junto com a gente. E realmente, aqui tem um espírito de construção, né? Social muito grande, com todos os colaboradores, e isso é importante. É a gente conseguir ver o próximo. Legal. E para quem quiser saber mais sobre o projeto, entrar em contato com vocês, qual que é a via de contato mais rápida? Vocês têm Instagram, tem site? Temos o Instagram, que é Gerando com o Coração, e temos o telefone para o WhatsApp, que é o 66 81 39 43 71. Ótimo, muito obrigada, meninas. Vocês Obrigada, arrasaram, vocês são Nath. maravilhosas, viu? Obrigada. Muito orgulho de vocês. Tenho certeza que a nossa sociedade toda tem muito orgulho do trabalho de vocês. Amém. Amém. Obrigada. Bom, e para finalizar, agora vamos falar
desse mercado maravilhoso que nos atende com muita eficiência, né? O Big Master tem promoção todo dia e no Big o preço é imbatível, pode comparar. O Big tem tudo para deixar a sua vida mais fácil, um supermercado completo com restaurante, lanchonete, padaria, açougue, hortifruti, rotisseria, café da manhã, almoço, café colonial e muito mais. Então, que tal você economizar na próxima compra, hein? Só passar lá no Big Master. Sigam nas redes sociais e fiquem por dentro de todas as novidades. É @BigMaster_Rondonópolis. O Big é a sua melhor opção em supermercado. Quem compara sabe. Pode confiar. Pensou em economia? Pensou em Big Master. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Vocês sabem aí agora tudo sobre esses trâmites, esses processos que envolvem a adoção. Envie esse vídeo para quem vocês acham que querem um dia adotar, ser pais aí do coração. E mais uma vez agradeço todo o carinho e a atenção que vocês tiveram com a gente. Obrigada. E desejo muito, muito, muito sucesso para vocês nesse projeto. Podem contar com a gente porque vocês precisarem, tá bom? Ai, maravilha, a gente volta aqui, tá? Sim, volta. com certeza. Sejam sempre muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.